Isso aí, Nonato chegou, graças a Deus. Eu sei que tem muita gente que vai aparecer nessa live, mas eu quero trazer uma mensagem aqui nessa manhã, pelo seguinte: quando nós lemos o Velho Testamento, a gente observa muita desobediência do povo, muita rebeldia do povo, e falando assim que Deus vai castigar, a mão de Deus vai pesar. Então, quando você começa a ler o Velho Testamento, você vê o povo brigando, matando, destruindo, querendo o mal do próximo. Você vê muita coisa errada, você lê no Velho Testamento, na Bíblia. Aí eu estava me perguntando, por que tanta maldade, tanta intriga, e sempre dizendo assim que se você não fez aliança com Deus, você não vai receber as bênçãos. Aqui em Jeremias 15, Jeremias 14, o verso 20 diz assim, ó: conhecemos o Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais. Conhecemos o Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeiteis por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anuleis a tua aliança conosco. Aí Jeremias está falando assim: Senhor, não anula a tua herança conosco. O que acontece? A pessoa fez uma aliança com Deus, de repente ela quebra essa aliança com Deus e começa a acontecer coisas ruins na vida dela. Aí ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, né? Então, para você entender tudo isso, eu vou ler uma mensagem aqui que fala as consequências da imoralidade de Israel. Então, muitas vezes acontece muita coisa na nossa vida pela desobediência, porque você não quis nada com Deus. Aí a mão de Deus pesa, você causou isso na sua vida. Aí diz assim, ó: a imoralidade de Israel no deserto trouxe graves consequências que resultaram no impedimento da entrada imediata do povo na terra prometida. Após a libertação do Egito, os israelitas receberam várias instruções de Deus, mas frequentemente desobedeceram e caíram em práticas imorais. Um dos episódios mais marcantes foi a rebelião dos 10 espias, que ao relatarem uma visão negativa sobre Canaã, semeavam medo entre o povo. Essa falta de fé e confiança em Deus gerou um juízo divino, resultando na decisão de que aquela geração não entraria na terra prometida. Após Josué e Caleb, um dos espias que confiava em Deus, seriam poupados. Amém? Além disso, o povo sucumbiu a várias tentações, como a idolatria, o bezerro de ouro, a imoralidade sexual com as moabitas em Baal-Peor, que trouxe pragas e punições. Só que recebia? Não recebia bênção, porque sempre estava desobedecendo a Deus e não estava, honrando a Deus. Deus castigou o povo com 40 anos de peregrinação no deserto, fazendo com que a geração rebelde perecesse da entrada de Canaã. Vou tirar isso aqui. Sai daqui, coração. Da entrada de Canaã. Amém? Aqui, ó. Essas punições revelam a seriedade com que Deus tratou a desobediência e a imoralidade de Israel, que precisou ser purificada antes de receber promessa divina. Consequência dos pecados de Israel.
aqui está falando consequência dos pecados de Israel. Mas isso pode acontecer nos dias de hoje. Os pecados de Israel durante sua jornada no deserto resultaram em consequências graves. Essas falhas de fé e obediência trouxeram punições severas que nos ensinam lições importantes sobre a necessidade de confiarmos em Deus. Aí que diz: morte da geração rebelde. Após a incredulidade e murmuração do povo, quando os espias retornaram de Canaã, Deus decretou que aquela geração não entraria na terra prometida. Amém? Todos os adultos acima de 20 anos morreram no deserto, exceto Josué e Calebe. Caíram neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recerceamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jofane, Josué e filho de Nun. 40 anos no deserto. O povo de Israel foi condenado a peregrinar no deserto por 40 anos como punição pela desobediência e falta de fé, conforme descrito no livro de Números. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Amém? Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Esse período serviu como um tempo de purificação, onde a geração que havia duvidado das promessas de Deus morreram, e uma nova geração mais fiel e preparada surgiu para conquistar a terra prometida. Amém? A experiência no deserto foi um processo de aprendizado e fortalecimento espiritual para o povo de Israel. Pragas e julgamentos. Em vários momentos, Deus enviou pragas e juízos contra o povo devido à sua rebeldia e idolatria. Alguns exemplos incluem a praga após a rebelião de Corá, Datã e Abirã, a morte de mulheres por conta da idolatria com os moabitas em Baal-Peor, a punição das serpentes ardentes por causa das reclamações do povo, perda da proteção e presença de Deus. Em momentos de rebeldia, Israel enfrentou derrotas e castigos. Um exemplo disso ocorreu quando o povo tentou entrar em Canaã sem a bênção de Deus, sendo derrotado pelos amalequitas e cananeus. Essas derrotas demonstraram a importância da obediência e da presença de Deus para garantir a vitória e proteção sobre o povo de Israel. Muita desobediência o povo vivia e as coisas não aconteciam na vida deles. Isso serve para nós nos dias de hoje. Quanta desobediência o povo está vivendo e está pagando um preço caro hoje. Isso aconteceu lá muitos anos em Israel e hoje continua acontecendo. Moisés não entrou na terra prometida. Mesmo Moisés, o líder escolhido por Deus para guiar Israel, foi impedido de entrar na terra prometida devido a um ato de desobediência. Quando, em vez de falar com a rocha, ele a feriu para trazer água ao povo. Deus o puniu, demonstrando que para ele a obediência total era exigida até mesmo dos líderes. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiam em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas? Vocês não conduziram esta comunidade para a terra que dou a vocês? Esse episódio revelou que nenhum ato de desobediência seria tolerado
mesmo em relação ao maior líder do povo de Israel. O que podemos aprender com a desobediência de Israel? Presta atenção. As consequências que Israel enfrentou durante a jornada pelo deserto nos ensina lições importantes sobre fé, obediência e confiança em Deus. Amém? A desobediência traz sérios problemas. O povo de Israel sofreu punições pesadas, como a morte de uma geração inteira e os 40 anos de caminhada no deserto, porque não confiavam nas promessas, glória a Deus, de Deus. Isso nos lembra que quando desobedecemos a Deus, nossas escolhas podem trazer consequências difíceis. Amém? Glória a Deus. Mesmo Moisés, o líder do povo, foi impedido de entrar na terra prometida por desobedecer uma ordem de Deus. Isso mostra que todos precisam seguir o que Deus nos ensina. As dificuldades que Israel passou também nos ensina que mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, Deus usa essas situações para nos fortalecer e nos preparar para algo melhor. O tempo no deserto foi uma oportunidade para o povo aprender a crescer espiritualmente, mostrando que devemos confiar no plano de Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Amém? Tá aí, ó. Deus tocou no meu coração. Eu quis ler essa mensagem porque muitas vezes a gente acaba lendo alguns textos no Velho Testamento e fala, mas por que acontecia tanta coisa ruim? A mão de Deus pesava, aquele povo brigava, se matava, se destruía. Misericórdia, no deserto, no Velho Testamento, você vai ler o Velho Testamento, só tem isso. Tá, mas Deus estava lá ensinando o povo. Só que o povo não queria compromisso com Deus. O povo queria saber de idolatrias. José Antônio, estou falando de Nova Era, Minas Gerais. Obrigado, Deus abençoe. Jorge Dias da Silva, glória a Deus. Então, o que eu quis compartilhar, que eu senti no coração? Você lê muitas coisas no Velho Testamento de maldade, de intriga, de confusão. Por que acontecia isso? Porque o povo não obedecia a Deus. E hoje? Por que está acontecendo muita maldade no mundo? Porque o povo não está obedecendo a Deus. Não está seguindo a Deus. O coração do povo está inflamado com inveja, com contenda, dinheiro, briga por poderes. Gente, nós só mudamos os tempos. Só mudou os tempos. A maldade do povo continua da mesma maneira. Então, se você não mudar isso no teu coração, vai ser para sempre. Você tem que melhorar o seu coração. Você tem que procurar melhora, para você não ter maldade, para você não mentir, para você não se distanciar de Deus, para você tirar um tempo com Deus, você dizer assim, eu preciso mais estar com Deus, eu preciso me livrar mais das coisas do mundo que me tira da presença de Deus. O povo, aonde estava o coração do povo quando você lê o Velho Testamento? Muitas idolatrias, muitas imoralidade. Eu fiz uma pergunta hoje aqui pro Google e eu até tirei foto, né? Aqui, ó, tá escrito aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Achei aqui. Ó. Porém, quando a Bíblia fala em pecado, está falando em pecado por rebelião, imaturidade ou fraqueza espiritual. Portanto, o que comete pecado está em rebelião contra Deus. A desobediência é resistir à vontade de Deus e a maldade deliberada, consciente, que rompe a relação entre Deus e o homem. Isaías 59:2, Romanos 8:7.
A imoralidade, a desobediência, a rebelião distancia o homem de Deus, a mulher de Deus. Aí o inimigo entra, estraga, acaba com tudo na nossa vida, destrói casamento, você perde trabalho, você perde a moral, você perde o caráter e tudo de ruim acontece na sua vida. Olha, aqui nessa última mensagem que eu li, as pessoas acima de 20 anos foram ceifadas lá no deserto, porque Deus falou assim: essa geração não presta para entrar na terra prometida. Deus olha como que está a geração, aí Ele vê se realmente você merece a coroa, se realmente você merece seguir uma aliança com Deus. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, até uma próxima em nome de Jesus. Obrigado pelas curtidas e por seguir o Nonato aí, Nonato chegou. A paz do Senhor, aleluia, glória a Deus.